Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no Face. Olá, pessoal do Face. Olá, pessoal do Instagram. Boa noite, Pisci, Neusimar. Que bom que você tá por aqui. Boa noite, Silvia. Saudade de você, hein, Sil? Bom, hoje eu consegui ficar conectada tanto aqui no Instagram quanto no Facebook. Eu só vou ficar meio assim, né? Uma hora eu vou ficar aqui de olho no Face, outra hora no Instagram. E já vou deixar aqui, né, a temática de hoje fixada. Vamos falar sobre equilibrar as emoções. Vamos refletir um pouquinho a respeito das emoções. Um tema importante, na verdade, pessoal. Bom, não sei se no Face tem como deixar fixado, acho que dava para eu colocar a temática antes, né? Mas ó, vamos lá. Eu percebo o seguinte, né, pessoal? A questão das emoções nos últimos tempos. O quanto isso tem pegado a todos nós, na verdade. E hoje eu me permiti estar aqui ao vivo com vocês, né, pra gente conversar um pouquinho sobre a questão das emoções, que é muito importante, né? Porque também esse momento é uma forma de eu estar cuidando das minhas emoções. Por que eu digo isso, né? Eu digo isso porque eu sinto prazer de estar aqui falando um pouco sobre a psicologia, sobre as questões emocionais. Então também é uma forma de eu cuidar das minhas emoções. Faz sentido isso para vocês? Olá, Psicomariana. Boa noite, meninas que estão chegando, sejam bem-vindas. Se vocês tiverem perguntas aí, o objetivo, né, do ao vivo, tanto aqui no Instagram quanto aí no Facebook, é realmente a questão da interação, né? Então eu estava hoje refletindo antes de começar essa conversa aqui com vocês, exatamente sobre isso. Quando eu me preparo para estar aqui conversando com vocês do Instagram, lá do Facebook, também da página do Psicomãe Solo, é uma forma que eu encontro de cuidar das minhas questões emocionais, né? E aí, hoje eu gostaria de refletir exatamente com vocês sobre essa questão. Como é que no dia a dia eu consigo equilibrar o meu emocional, mas na prática, né? Então, essa é a proposta de hoje para podermos conversar um pouquinho sobre a questão emocional tão importante, tão pertinente no dia de hoje, não é verdade? Faz todo sentido, a Neusimar está falando. Eu estava conversando um pouco cedo hoje com a psicóloga Neusimar a respeito de algumas práticas, né, que traz um pouquinho desse equilíbrio, da questão da ansiedade, né, quando vem a questão da ansiedade, como é que a gente trabalha com isso, né? E estávamos falando de uma técnica que é utilizada na psicologia, que se chama mindfulness, né? Que é exatamente uma prática meditativa para você observar a sua respiração. E quando você faz uma prática meditativa, ela é interessante porque ela ameniza a questão da ansiedade, ela equilibra aí não só a questão emocional, né, mas também traz um bem-estar no próprio físico, né? Então, vamos pensar o seguinte: como é que tá aí para vocês a questão de equilibrar aí essas emoções? Vocês acham que isso é algo desafiante, possível no momento de agora? Como é que vocês estão com as questões emocionais? É possível equilibrar, né? No meio de tanta coisa que tem acontecido nos últimos tempos. Recentemente, uma pessoa muito querida perto, próxima a mim, veio a falecer,
né? E quanto isso também mexe com as nossas questões emocionais, né? A gente tem visto muito essa questão, né, das perdas, das mortes, e a gente percebe o quanto isso tem movido aí várias emoções, né, da gente. Vamos lá. Olá, Jéssica, boa noite. E aí, eu estava pensando sobre isso, dessa importância da gente conversar, né? Como é que tá para vocês esse momento de estarmos dentro de casa, né? O convívio com as pessoas dentro de casa. Existe aí um momento em que você olha para suas emoções, em que você se acolhe, em que você permite fazer algo por você? Porque tudo isso que eu digo é uma forma aí de você reequilibrar essas emoções, né? A gente sabe que as emoções elas vão surgindo o tempo todo, né? O dia todo para nós. Uma hora você acorda bem, aparentemente bem, né? Alegre, disposta, motivada. Aí de repente acontece alguma coisa, um noticiário que você vê na televisão, algo que chega a ser um pouco desagradável, algum acontecimento, e a gente percebe o quanto as nossas oscilações mudam, né? Não é uma questão de uma semana para outra, às vezes no mesmo dia várias emoções. Olá, Fabi, seja bem-vinda aqui no Insta. Pessoal do Face, não sei se estão me enviando perguntinhas. Eu também tô lá no Facebook, tá, pessoal? Para quem não conhece, eu tenho uma página também no Facebook que tem o mesmo nome. Se vocês tiverem interesse de seguir a minha página, de conhecer a minha página, lá no Facebook tá Psicomensolo também, tá? E é a primeira vez que eu estou fazendo um ao vivo pelo Facebook. O interessante é que no Facebook o vídeo depois fica lá, né? Aqui no Instagram a gente deixa salvo, mas só fica por um período de 24 horas. Então vamos pensar o seguinte, né? No meio de tudo isso que tem acontecido a você, na sua rotina, né? Aqui eu falo muito sobre a questão da mulher, que às vezes tem várias atividades, né? Muitas vezes essa mulher, e as mulheres que me procuram, diz muito o seguinte: ai, mas eu não tenho tempo para mim, né? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí eu devolvo a seguinte pergunta, tá? Você tem várias coisas aí que você faz, mas você tá tendo tempo para se olhar, né? Porque, poxa, se você tem todo esse tempo para cuidar dos outros, por que tá difícil para você se cuidar, né? Para você ter esse olhar carinhoso com você, de ter um tempo para você. O que será que acontece? Boa noite a quem está chegando. Vamos pensar, né, gente? Será que estamos priorizando essa questão, né, das nossas emoções, de um equilíbrio? Porque quando tem esse cuidado conosco sobre as nossas emoções, né, é uma forma também da gente cuidar de algo muito precioso, né, que nós psicólogos falamos bastante, que é a questão da nossa saúde mental, não é verdade? E hoje eu tava refletindo, né, antes de conversar com vocês, até engraçado. Hoje eu dei um talento aqui no meu banheiro. E vai fazer acho que um mês, né, que a moça aqui trabalha aqui em casa e tal. Então, assim, aquela correria de limpar a casa, né? Eu sei que muitas pessoas às vezes fazem isso normalmente, até mesmo um pouco antes da questão da pandemia. Mas eu dei um talento no meu banheiro e para mim foi até algo gostoso. Eu me senti presente naquilo que eu estava fazendo. E foi um momento que eu até diria, até arriscaria o seguinte: uma forma talvez de eu, sei lá, uma forma terapêutica, vai. Sabe quando você tá fazendo algo e você tá
imersa naquilo que você faz, você realmente está presente. E aí, quando você termina de fazer aquilo que você está fazendo, você se sente bem. É mais ou menos isso um exemplo, né? Olá, boa noite, Eliane. Boa noite, Psi Renali. Meninas, meninos que estão aqui, se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade. A quem está me assistindo aí, não sei se está chegando perguntas, né? Mas muito boa noite para o pessoal do Face, sejam bem-vindos aí, né? Então, assim, eu me fiz exatamente essa reflexão, né? Quando você está fazendo algo que você tá ali realmente prestando atenção no que você tá fazendo, colocando a tua energia, colocando a tua presença, aquilo se torna terapêutico, né? E também é uma das formas de você reequilibrar as suas emoções, né? Quando a gente fala de um equilíbrio, mesmo que sabendo que as emoções elas mudam o tempo todo, né? O que eu quero dizer é quando existe uma intensidade de algumas emoções que vão trazer prejuízos, né? A gente toma o devido cuidado de falar de emoções positivas e negativas. Por quê? Porque toda emoção vai ter uma parte positiva e uma parte negativa, né? Vamos pensar o seguinte: se a pessoa está super feliz, né? Ela tá super feliz e tal, aquela felicidade que ela começa a ficar eufórica, né? Ela começa a ficar acelerada e vem uma questão de ansiedade. E aí ela fica muito nessa questão, né, do euforismo, da alegria e tal, da agitação. E sabemos o seguinte, tudo que é extremo acaba trazendo um certo prejuízo. Também não vai ser legal para a pessoa. Então, sempre falamos o seguinte, qualquer tipo de emoção vai ter o polo positivo e vai ter o polo negativo, né? Então, pensando na questão extremada, né? Quando as coisas parecem que perdem o eixo, que tem um descontrole, um desequilíbrio, então é hora de você olhar para essas emoções com mais carinho, com mais cuidado, se observar e começar a avaliar, poxa vida, o que está acontecendo? Não está me fazendo bem, né? De repente, toda essa raiva, toda essa angústia, toda essa tristeza, né? E passa dia e aquela questão acontecendo. Então, é importante, de fato, olhar para essas emoções aí, né, que estão em demasia. Olá, Jéssica, boa noite. E Dayana, Arlete. Tô vendo aqui o pessoal do Face também. Sejam bem-vindas. A Jéssica tá falando o seguinte: me senti exatamente assim hoje, dando banho nos meus filhos de 4 patas. Ah, acho que você falou da questão de ser algo terapêutico, isso? Dos cachorros. A Jéssica me falou que estava dando banho nos cachorrinhos dela e se sentiu bem, né? Isso, de certa forma, ajudou aí, trouxe uma emoção gostosa, ela se sentiu bem, ela estava presente naquilo que ela estava fazendo. Então, de fato, começar a refletir, né? Um pouco isso do que a Jéssica trouxe aqui no Face. Quando essas emoções, como eu estava falando, estão em desequilíbrio, né? Olá, boa noite, Adriana. Para quem está chegando agora, também tô lá no Facebook. Por isso que às vezes eu tô olhando para cá, aqui, e tô olhando para cá. Tô de olho no Insta e de olho no Facebook. De olho no Insta e no Facebook. Né? Aquela coisa para não perder nenhum detalhe aqui. Então, assim, sobre essas emoções, né, que às vezes você percebe
que tem um certo desequilíbrio, que tá trazendo prejuízos na tua vida, de repente você não consegue mais se concentrar naquilo que você tá fazendo, de repente, enfim, você se sente um pouco mais confusa, ou são muitos os pensamentos, ou começa a comer demais, né? Tem pessoas que param de comer, né? Enfim, deixam até de comer. E aí é um alerta, né? Acho que é um alerta para você, quando você percebe que vem alguns sinais aí, opa, pera lá, acho que eu não tô legal, né? Então é um momento de você observar e até pensar o seguinte: será que é legal deixar chegar nesse extremo, né, de alerta, nesse extremo de só na exaustão, só no extremo eu olho para as minhas emoções. Só quando dói eu olho para as minhas emoções. Será que é interessante? Talvez não seja interessante, não é verdade? Então, o caminho, de fato, é entrarmos em contato, sempre que possível, com as próprias emoções, num movimento de acolhimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Todas as emoções são normais, né? Às vezes a gente tem um costume de falar, ai, mas isso não é normal. Ai, mas isso é aquilo. E às vezes a gente cria algumas barreiras com as nossas próprias emoções e a gente vai se afastando, não se permitindo sentir o que está sentindo. Então parece que a gente fica numa briga interna de não sentir aquilo que estamos sentindo, né? Bateu uma tristeza? Não, não posso sentir tristeza. Bateu uma angústia, não posso sentir essa angústia. Uma raiva, uma ansiedade, uma frustração, até a questão da própria inveja, do próprio ciúme. Por que que eu digo tudo isso? Pessoal, somos seres humanos, né? Eu aqui, Fabiane, sou ser humano, antes de tudo, né? Antes de começar a live. Bom, queria estar, né, com uma make, mas não rolou a make. Sou mãe, então aquela correria de mãe, dá mamar pro bebê. E aí, opa, 5 minutinhos, daqui a pouco eu começo ao vivo. Então vamos pensar o seguinte: todo mundo sente certas emoções e tá tudo bem, né? Mas o que vai fazer diferença aí, né? Falando um pouquinho dessa questão da prática, né? Como que eu vou lidar? Né? Não adianta a gente ficar aqui só falando coisas e tal. Exatamente acolher, sabe? Falar pra si, quando vier a emoção, ok, estou sentindo que eu tô triste, isso me deixou decepcionado, isso me deixou frustrado. Lidar com uma naturalidade, né? Muitas vezes a gente quer tirar, quer arrancar aquela emoção, não posso sentir isso. E quanto mais você vai se distanciando, você vai fugindo do que você está sentindo, aquilo parece que cresce, né? Fica uma proporção muito maior. Parece que incha, né? Inflama, como se fosse realmente um machucado. E eu gosto muito de um exemplo que eu já escutei, eu acho muito bonito. Aquela coisa do machucado, né? Mesmo que exista ali uma ferida e você coloca o band-aid por cima, né? Se você tira aquele band-aid e fica cutucando aquela casquinha, quando é que esse machucado vai sarar? É você olhar realmente para aquilo que está doendo, para as emoções que de repente não sejam tão agradáveis. E também aprender a olhar para as emoções que são agradáveis e se permitir, né, gente? Tudo tem um começo e um fim.
uma emoção, ela acontece em algumas frações aí de momento, porque nós somos seres emocionais. O tempo todo estamos nos emocionando, nos afetando com o mundo, com lá fora, com as pessoas, com as coisas que lembramos, com as memórias, né? Falamos das memórias afetivas. Então, assim, permitir-se é um caminho interessante e importante. Pessoal, se tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade, tanto aqui do Insta quanto do Face. Agradeço aí a participação da Jéssica, ela falou do quanto ela se sentiu feliz, né? De estar aí com os filhotinhos dela, com os cachorrinhos. Adriana, você me mandou uma solicitação para participar do vídeo, isso? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Né? Se tiver alguma pergunta, pode me falar, fica à vontade. Só mandar aqui embaixo no quadradinho, tá? Então, assim, pessoal, percebem a importância de acolher essas emoções, esses sentimentos, o quanto é importante você olhar para essas questões, né? Porque quanto mais você se distancia, você tem uma ilusão de que aquilo tá resolvido. Mas aquilo, em algum momento, vai aparecer, né? Por mais que você tente fingir para si que, ai, é besteira, tô triste, mas, ai, é besteira, né? Nem vou dar tanta importância. Olha para essa tristeza, né? E se for difícil olhar para as emoções, tudo bem também, respeite o seu momento, né? Ok, passando um pouquinho dessa questão de olhar para as emoções, né? É exatamente isso que eu falei para vocês. O que eu faço no dia a dia, como eu posso praticar algumas ações, alguns comportamentos que podem me beneficiar emocionalmente, que podem aí trazer emoções mais prazerosas, né? Emoções positivas. Como eu falei antes, toda emoção também tem o seu lado negativo e também tem o seu lado positivo. Então vamos falar de emoções mais agradáveis. Ai, obrigada, Dayana. Oi, a Aura Zen chegou. Boa noite. Então vamos pensar o seguinte, né? O que eu faço de fato no meu dia a dia para trazer esse equilíbrio das emoções, né? Como eu faço? De repente estar ali, presente no que eu faço, brincando com os meus cachorrinhos, como a Jéssica falou, dando banho nos cachorros, cuidando das minhas plantas, fazendo algo que me dê prazer, que me dê uma alegria, cozinhando para as pessoas que eu quero agradar, né? De repente uma ligação, conversar com um amigo que eu tenho apreço, que eu tenho carinho, que me faz bem. Então, o equilíbrio das emoções, ele acontece a partir do momento que você começa a nutrir coisas positivas dentro da sua rotina, né? Quando você sai um pouquinho desse automático. A Adriana tem uma pergunta aqui no Instagram. Eu gostaria de saber como é o processo de criar afinidade entre o paciente e a psicóloga. Demora. Legal, Adriana. Hoje a proposta é de falar das emoções, mas eu vou responder a sua pergunta. Ela pergunta aqui uma questão sobre terapia, tá? Eu vou respondê-la rapidamente para a gente dar continuidade para falar das emoções. A questão da afinidade de paciente e psicólogo vai depender aí da forma como esse profissional trabalha e vai depender também se a pessoa vai estar receptiva a fazer uma terapia. Então, assim, é uma pergunta meio grande, né? Não dá para saber muita coisa, não é tão específica. Então, depende, assim, do quanto a pessoa tá aberta, tá aceitando em fazer uma terapia
e quanto esse psicólogo, né, a forma como ele trabalha, ele se vincula, ele chama o paciente ali para terapia, então depende, né? Vamos lá. Olá, Andressa, boa noite. Olá. Universitária Reflexiva aqui no Instagram entrou, não sei se você está por aqui, mas seja bem-vinda, se ainda estiver. Pensando nessas questões, né, gente, das emoções, do equilíbrio, é uma coisa da rotina, né, que você tem esse cuidado, exatamente como se você fosse cuidar de uma planta, de uma flor. Você vai tentar saber como é que aquela flor ela se comporta. Ela é uma flor que gosta de água todos os dias? É uma flor que prefere receber água na parte da manhã ou depois do pôr do sol? Como ela se alimenta? Como é que você se alimenta? Né? Então a questão de alimentar, olá, boa noite, as suas questões emocionais vai muito de você. Vai naquilo. Olá, Arirel, tudo bem? Vai muito de você, naquilo que faz sentido para você, que você curte fazer, né? Que te traz esse prazer. Vamos lá. Muitas pessoas estão surtando nessa quarentena. Como cuidar disso em épocas de pandemia? Legal. Legal essa pergunta da Bia lá do Aura Zen. Exatamente, pessoal. Eu não sei se vocês aí que estão me acompanhando também do Instagram passam por essa situação, o pessoal aqui do Face também, se estão passando por situação, né, de ai, tô quase surtando, né? Exatamente, vamos pensar o seguinte: ficar em casa, para muitos de vocês, está sendo uma coisa inédita. É engraçado, né? Porque vivemos tempos aí em que o ser humano, ele é multitarefa, né? O que é o multitarefa? Aquela pessoa que tem várias tarefas ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente a pessoa que é multitarefa, ela vai sair de casa cedo e vai voltar para casa tarde da noite. E aí no dia seguinte, novamente a rotina, acorda cedo e volta tarde da noite. Multitarefa, várias tarefas, né? De repente a pessoa é uma pessoa que tem 2 trabalhos, ou é aquela pessoa que acorda cedo, vai para uma academia, depois da academia vai trabalhar, almoça, tem reuniões, pessoa que viaja a trabalho e por aí vai, né? Chega, tem a família, tem filhos, atenção com os filhos. Nós que somos mães, os pais também têm a preocupação com a educação, com a orientação. E aí o que acontece? Olá, Tayane, seja bem-vinda. Essa questão de surtar. Tá todo mundo em casa, e agora o que eu faço? Não sei lidar, né? Parece que colocaram a gente dentro de uma caixinha e falou assim: olha, agora você tá de castigo, você vai ter que ficar dentro da sua casa. Você tá de castigo e agora você vai ter que conviver com as pessoas que estão aí na sua casa. Então, assim, complicado, né, pessoal? E aí, e agora? Tô em casa, não sei lidar, pessoas surtando, né? Pessoas sem paciência com as próprias relações dentro de casa. Algumas mães, né? Esses tempos eu recebi uma coisa tão engraçada no WhatsApp que eu morri de rir. Que era de uma mãe falando: ai, eu tô surtando, meus filhos não param de comer, toda hora eles querem comer alguma coisa. Eu tenho que fazer pão na chapa, tenho que fazer bolo, café com leite, não sei o quê. Então, assim, né? É um outro momento. Estávamos acostumados aí com um cronograma diferente e de repente está todo mundo dentro de casa. E como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou saber equilibrar as minhas emoções com todo mundo dentro de casa? Então, realmente fica um pouco mais complicado.
Então, gente, né? Vamos pensar o seguinte: é também uma oportunidade de revisitar exatamente as nossas próprias emoções e também de pensar o seguinte, né? De se permitir aí olhar para as pessoas que estão dentro de casa, né? Olhar para essas relações, para essas pessoas. Talvez você não estivesse olhando para as próprias pessoas que estão dentro de casa e de repente você se vê surtado e de repente você se vê surtada sem saber lidar, né? Muitas vezes aquele espaço que você tinha antes disso tudo acontecer não está acontecendo, você tinha um espaço para, entre aspas, respirar. Então, nessa nova configuração de todos em casa, de refletir de fato. Não está escutando? Pessoal, está escutando? Estão me escutando? Gente, eu tô aqui no Insta, estou aqui no Face. Eu espero que vocês estejam me escutando. Se estão me escutando, me dá um joinha aí do Face. Pessoal do Insta, estão me escutando? Olá, mamis, na real. Fátima, seja bem-vinda. Que legal você com o seu Insta. Psi Rafaela, seja bem-vinda. Meninas, eu estou falando tanto aqui no Insta e tanto aqui no Face. Tudo certo, Tayane? Legal. Então, só tava fazendo mímica aqui, o pessoal não tava me escutando. Então, assim, eu tava falando o seguinte, como é, né, pessoal? Todo mundo em casa. Algumas pessoas chegam e falam, gente, eu tô surtando, tá todo mundo em casa. Não sei lidar. Essas emoções que ficam mais afloradas, mais intensificadas. Realmente é importante você refletir o seguinte, de ter o seu momento, né? Mesmo que a casa esteja cheia, prioridade você ter o seu momento, né? Você ter o seu espaço. Então, assim, o combinado não vai sair caro. Então, mesmo que seja uma dificuldade para muitos de falar algumas regrinhas, gente, esse é o momento, não vai ter muita escapatória, né? Então, assim, se você está evitando de conversar com as pessoas, se isolando cada vez mais, isso só vai gerar mais incômodo para você. E é importante lidar com essa questão, com essa nova configuração de ter mais pessoas dentro de casa e saber falar, né? Olha, dá licença agora, né? Vou ter ali meu momentinho, preciso fazer a minha reflexão, a minha meditação, ler meu livro. Pessoas como eu que têm filhos, né? Pedir ajuda, gente, peçam ajuda. Olha, agora eu gostaria de tomar um banho. Alguém pode me ajudar? Alguém pode olhar meu filho? Alguém pode olhar minha filha? Alguém pode dar uma atençãozinha, brincar, trocar uma fralda, ajudar nisso, ajudar naquilo, né? Faz sentido? Faz sentido aí pra vocês? Então, assim, nessa nova configuração das pessoas em casa, é aquela coisa, né, que a gente brinca. Respira, não pira, e na medida do possível, tentar aí equilibrar as relações, né? Saber lidar melhor com a situação. E vamos pensar o seguinte, apesar de estar sendo uma situação que está gerando mais ansiedade em todo mundo, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, eu ganhei ovo de Páscoa, meu filho ganhou ovo de Páscoa, acho que ele ganhou 2 ovos de Páscoa, e aquele ovo de Páscoa que é o caseiro, que é uma delícia. Então, assim, eu tô comendo chocolate até acho que antes da Páscoa, antes de domingo. Todo dia eu tô comendo chocolate, eu sei que eu tô mais ansiosa. Dentro de casa, a gente fica mais ansioso, né? Assim, dá uma quebrada naquilo que a gente estava vivendo antes. A gente tinha um costume ali de rotina de trabalho, nananá, e as coisas mudaram. Então, isso tá mexendo muito com as nossas emoções, né? Olá, Sueli, boa noite.
Pessoal, se tiverem pergunta, podem perguntar. Espero que vocês estejam me escutando aí do Face. Teve um probleminha aí de áudio, mas acho que agora já se resolveu. Então, pensar exatamente sobre isso, né? Na medida do possível, tentar ter uma convivência melhor com as pessoas de casa, né? E na medida do possível, ter o seu momento de autocuidado, de se olhar, né? E de tentar ficar bem mesmo, né? Eu sei que tá sendo desafiante para todos nós esse momento. A ansiedade, ela vem dessa insegurança de não saber o que vai ser das próximas semanas, do próximo mês, como é que é. Então faz parte, né? Hoje, exatamente antes de começar esse ao vivo, eu estava refletindo sobre isso, né? De fazer coisas que alimentem de uma forma agradável, gostosa as minhas emoções, né? O momento que eu tô ali com meu filho, realmente que eu esteja presente, né? Que eu esteja curtindo ali a minha interação com meu filho, o cuidado com meu filho, na verdade. Quando eu estou no momento que seja para mim, eu gosto de tomar um café, de comer um bolo e um cafezinho. Então, curtir aquele momento, isso também é uma forma de me alimentar, não só concretamente, né, alimentar no sentido da comida, mas de me alimentar no sentido emocional da coisa mesmo, né? Então, assim, o que você tem alimentado aí no seu dia a dia, né? São coisas boas, são coisas positivas que têm trazido um frescor aí para o seu coração, né? São coisas que trazem essa alegria ou esse prazer de uma forma agradável, equilibrada, saudável. E vamos pensar o seguinte, por que a gente chega, né, nesse extremo, não é verdade, enfim, de não estarmos bem. Talvez por não nos olharmos, né? Não termos o hábito de cuidar das nossas emoções com mais atenção, com mais carinho. Então, aí, quando você percebe, aquilo vai se tornando uma bola de neve gigante, né? E fica aquela bola tão grande que vai passando por cima de tudo, né? Passa por cima de carro, de casa, de pessoas, vai virando um grande desastre mesmo. E aí é o momento de você refletir, poxa, será que eu tô cuidando de mim? Talvez não, talvez eu esteja me deixando aí de lado, talvez eu não esteja olhando para essas emoções que estão me incomodando. E aí, quando você percebe, aquilo toma uma proporção tão grande, né, que a gente vê algumas situações de pessoas com problemas em relação à ansiedade, com alguns transtornos, com depressões, né, síndrome do pânico. Algumas pessoas até se sentem incapazes, né, de seguir a rotina, o dia a dia, ficam mais isoladas mesmo, como se a vida ficasse mais embotada, né, mais assim, sem cor, né? Não sei se faz sentido aí para vocês. Então, quando eu falo da questão de reequilibrar a parte emocional, né? É como se você regasse aí uma flor, né? É como se você estivesse cuidando aí de um bichinho de estimação que você tanto gosta. Você também vai estar ali dando o seu amor, o seu afeto, o seu carinho, e você sabe que aquilo faz bem pro bichinho, né? Não é só dar comida e virar as costas pro cachorro. Não, é uma questão de alimentar mesmo, né? Um afeto, um amor. E isso é o mesmo para consigo mesmo, né? Se você tem esse olhar de amor para as pessoas que você ama, família, filhos, amigos, colegas de trabalho, e você age de uma forma assim, aonde você deixou esse cuidado,
para você mesmo, né? Então, assim, começar a priorizar. Apesar de, mesmo que você não esteja nas melhores condições, né, atuais de estarmos nesse momento um pouco mais delicado, que as pessoas estão mais sensíveis, estão mais inseguras, com medo, é um momento de você continuar esse cuidado ainda mais, né? No momento em que as coisas estão mais pegando, que a gente tá assim nesse dilema de poxa vida, como é que vai ser daqui para frente, de que esse emocional tá um pouquinho mais mexido, abalado, esse é o momento de você ter esse cuidado com você, né, de cuidar do seu emocional. Olá, Mariane, boa noite, pessoal que tá assistindo. Eu também tô lá no Instagram, tá, pessoal? Para quem não conhece, para quem está aqui no Facebook, eu também tenho uma página lá no Instagram. Se vocês quiserem me seguir, é o @psicomensolo, tudo junto, tá bom? E lá vocês também vão encontrar muito dos textos que eu costumo escrever sobre essa questão também da qualidade de vida, da saúde mental, de emoções, de como você alimentar um pouco disso no seu dia a dia, tá? Se vocês tiverem perguntas, sintam-se aí à vontade para perguntar. Se alguém puder me falar o horário, porque eu não estou conseguindo ver o horário. Vamos pensar o seguinte, né, pessoal? Quando a gente pensa no nosso emocional, em quantos momentos da sua vida você permitiu olhar mesmo de frente para todas as suas emoções, sem nenhum tipo de crítica, de julgamento, de preconceito? Obrigada, Irirel. 9h43. Olhar de uma forma acolhedora, né? Muitas vezes, quando a gente se olha, tanto pra gente, né, no sentido físico ou no sentido emocional, a gente tem um olhar mesmo de julgamento, né? Ai, olha, eu deveria sentir assim, eu deveria estar melhor nisso, deveria estar melhor naquilo, olha só como eu tô agindo, olha só o que eu tô fazendo. E aí, quando você percebe que nesse momento parece que tá tudo pedindo, né? A vida, o mundo tá pedindo para que você se olhe com um pouco mais de carinho, aí que as coisas começam a pegar, né? Essa importância mesmo, porque tudo isso que você vai deixando de lado, mais tarde pode se tornar aí algo mais pesado, mais problemático, pode se tornar realmente um problema emocional, né? Como eu tinha falado, uma ansiedade que pode aumentar. Pessoas que já tinham questões de ansiedade, de repente, nesse momento que estamos passando, se encontram muito mais ansiosas, algumas até com sintomas de pânico e por aí vai. Pessoas que já tinham questão da depressão, né? Percebem que estão mais deprimidas e sem uma certa esperança. Então, a gente começa a observar exatamente isso, a importância desse autocuidado, né? Que não é uma balela, que não é uma besteira. Ainda mais no momento em que parece que não existem aí muitas perspectivas, né? As pessoas ficam um pouco tristes, poxa vida, eu gostaria de estar lá fora, mas eu não posso, porque eu posso colocar minha vida em risco, né? A saúde das pessoas, dos meus familiares em risco, eu fico preocupado. E aí, como é que é, né? Ficar dentro de casa para uma pessoa, como eu tava falando antes, que estava acostumado a ter a sua rotina. Olá, Vanderlei.
Vanderlei, seja bem-vindo, que tá aqui no Instagram. Eu também estou lá no Face, mas seja muito bem-vindo. Então, assim, é muito difícil, né? É desafiante. Eu estava falando o seguinte, Vanderlei, o quanto tá sendo desafiante esse momento que todos nós estamos passando, né? Sobre a pandemia. E o quanto isso mexe com o nosso emocional, o quanto vem desequilibrando muitas pessoas. E eu também estava falando pro pessoal do Face da importância realmente de você ter cuidados no seu dia a dia, né, para cuidar das suas questões emocionais, que isso é um hábito, né? Olá, boa noite. Realmente isso é um hábito, né? A questão do autocuidado. Não é de um dia para o outro que a gente começa a aprender, é um desafio. E às vezes as pessoas estão percebendo nesse momento mais vulnerável, mais sensível, realmente essa necessidade de se olhar com mais carinho, com mais atenção. Algumas pessoas me procuram exatamente, poxa, tá um pouco mais difícil, convivo com a família dentro de casa. Essa questão de, poxa, eu não sei mais o que fazer, isso tá me deixando ansioso, tô com a sensação de que eu vou surtar, estou impaciente. Então, assim, se tá difícil lidar com a questão externa, né? Se está difícil lidar com a questão de fora, das relações, da família, etc e tal, muito provavelmente as pessoas têm uma dificuldade de olhar para as próprias emoções. Então, aquilo que é de fora passa a incomodar muito mais. O Vanderlei está dizendo o seguinte: é um desafio todos os dias, mas com a conscientização de todos, vamos superar essa fase difícil. Exatamente, Vanderlei. Gostei muito do que você disse, né? É um momento difícil, né? É um momento delicado, pessoal. Mas é um momento também de uma conscientização de comunidade mesmo, de grupo, né? Tá sendo um momento pra gente sair também um pouquinho somente das nossas questões e olhar para os lados, né? Ter esse cuidado também com o outro. Quando eu cuido de mim, eu também sei que eu estou cuidando do outro. Então tem uma conscientização aí realmente a nível aí do outro que é desconhecido, né? Não necessariamente a pessoa que tá ali todo dia comigo, mas uma preocupação a nível comunitário, né? Então, assim, pensar exatamente, poxa vida, é o momento de termos paciência em primeiro lugar com a gente, né? E paciência com as pessoas que estão ali mais próximas dentro de casa. Não está sendo muito fácil, né? Tá sendo um desafio tudo isso que tá acontecendo pra gente. Mas essa conscientização é importante sim, que você falou, Vanderlei. Muito obrigada pela sua colocação. O Luiz está falando o seguinte: Fabi, ganhei um livro no meu aniversário muito bom. É um manual da vida. Desculpe o termo, mas é o nome. A sutil arte de ligar o foda-se. Abre bem a nossa mente. Eu já ouvi falar sobre esse livro, sim. E é uma boa, né, Luiz? Vamos pensar o seguinte, até sobre a questão da literatura, né, Vanderlei, pessoal aqui do Face, a importância da leitura, enfim, de você fazer coisas aí que vai alimentando, né, a sua questão mesmo de emocional, né? Uma leitura é um alimento para nossa alma, para o nosso coração, para as nossas emoções agradáveis, coisas que podemos fazer, até mesmo escolhas de canais, né? Quando você fica muito na enxurrada de noticiário, que a gente tá tendo muita essa enxurrada nesse momento, né? Uma coisa assim histórica mesmo, de sabemos que está acontecendo muitas perdas, né? Infelizmente, temos que olhar para a realidade, não para nos alienarmos, mas assim, escolher alguns períodos do dia, até para você ver
as notícias e se atualizar. Porque, gente, eu vou contar o seguinte, isso aí até é uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Foi no domingo, acho que umas 2 semanas atrás. Eu falei assim, poxa vida, deixa eu dar uma olhada, né? Eu acho que eu preciso me dar uma informada, assim, que eu não tô tão acompanhando a TV. Eu, pessoalmente, não tenho costume, não tenho hábito de assistir muita televisão. E aí eu abri, né? E aí começou aquela enxurrada de notícias muito pesadas. E eu estava bem, mas aquilo me deixou muito mal, né? Me deixou muito mal. Eu estava bem. Então, assim, o quanto mexeu também com as minhas emoções, né? De fato, tem acontecido coisas muito tristes, mas até que ponto, aí fica a minha reflexão, isso é interessante, né? O tempo todo tá ali mergulhada só nessas notícias, tomar um cuidado, porque assim, ao mesmo tempo, existem também notícias que trazem aí uma coisa boa, né, uma esperança, pessoas que estão se recuperando da Covid-19, casos que você vê que são felizes, que você vê que a pessoa se recuperou, então assim, prestar atenção nesse sentido. Gente, se alguém puder me falar novamente o horário, eu agradeço, porque o que acontece? Aqui no Instagram tem um tempo, no Facebook acredito que esse tempo fica um pouco mais livre. Mas se alguém puder falar para mim o horário novamente. Luiz está falando o seguinte: o nosso dia a dia é resumido em resolver problemas e no termo inteligência, e temos que dominar os mesmos e não ao contrário. Sim, né? Mas também fica o seguinte, né? Nem sempre a gente consegue ter esse domínio. E tá tudo bem também, né? É aquele olhar de se humanizar também, né? Tá tudo bem, vai ter dias que você não vai estar tão legal, vai ter dias que você vai ter uma lista de coisas a fazer e talvez você consiga fazer só uma ou duas coisas, ou você faz todas as coisas, mas de uma forma que não te alegre, que você gostaria de estar mais desempenhado e você vê que tá mais cansado, né? E a inteligência, muitas vezes, ela pode ser utilizada a nosso favor, com certeza, principalmente falando das emoções, inteligência emocional, né? De você ter essa habilidade de ser mais flexível, de acolher, sejam as emoções que não estejam tão favoráveis, sejam as emoções que são agradáveis, e meio que ter um jogo de cintura, né? Porque penso o seguinte, o ser humano é tão complexo, né? Tão maravilhoso, que enquanto eu estou aqui sentada conversando, várias coisas estão acontecendo dentro de mim, né? Tanto a parte física do organismo, dos hormônios, enfim, tanto a parte emocional, as preocupações, os pensamentos que não param, e um monte de coisa acontece, na verdade. Bom, pro pessoal que tá aqui no Instagram, muito provavelmente daqui a pouco a live vai cair, né? Aqui no Instagram tem um horáriozinho aí, mas fiquem à vontade. O que acontece? Toda essa conversa que tivemos hoje vai estar lá no Facebook gravada, então sintam-se também convidados para conhecer a minha página lá no Facebook, que tem o mesmo nome, né? Aí do Instagram, que é Psicomensolo, tá bom, pessoal? Acho interessante, né, nesse momento, de fato, olharmos para as nossas emoções com mais carinho, com mais gentileza, com mais consideração, com mais paciência. Eu sei que para muitos, né, esse momento está sendo bem desafiante, tá sendo um momento aí de teste,
né? Alguns até brincaram, ai, tô surtando, tô dentro de casa, mas tô surtando. Mas todo desafio, ele traz um aprendizado, né? Um aprendizado exatamente sobre isso que nós falamos hoje. Olhe para suas emoções de uma forma mais natural. Tá tudo bem, talvez você hoje durma colocando toda a sua programação de amanhã, né? E talvez amanhã isso não vai sair assim como você esperou. E tá tudo bem, não se cobre, né? Talvez amanhã possa ser que você acorde melhor, né? Que seja um novo dia, como a gente brinca. Ou não, talvez alguma coisa aconteça no meio do caminho, uma lembrança, um pensamento que tá te incomodando e tá tudo bem. Por que eu digo tá tudo bem? Né? Exatamente para você começar a se olhar com mais respeito e respeitar o que você está sentindo, né? Assim, nós não temos esse costume. Então, esse momento aí de isolamento social, de quarentena, para as pessoas que reduziram, né, a questão de sair de casa, para as pessoas também que não tem muito por onde, que estão aí na linha de frente trabalhando, né, com as questões do corona, enfim, como as nossas emoções estão muito mexidas, profundamente mexidas. Então agora aproveite como uma oportunidade mesmo de se olhar. E tá tudo bem, poxa, realmente hoje eu acho que eu não estou bem. O que eu posso fazer, né? Eu posso em primeiro lugar me olhar com mais carinho, com mais consideração, né? E acolher, como eu acolho um amigo que não está tão bem, como eu acolho um amigo que está passando por uma dificuldade, por um momento mais difícil, né? E esse olhar de carinho e de amizade com você mesmo. É o que eu sempre costumo dizer, né? Essa frase não é minha, mas o seguinte, faz muito sentido para mim. A relação mais duradoura da sua vida inteira, inteirinha, é a relação com você mesmo, né? Então, comece a ter algumas práticas para aprender aí a equilibrar de alguma forma suas emoções, mas não no sentido de cobrança, de perfeição, não no sentido de se achar inadequado ou diferente, ou de se sentir frustrado por achar que as coisas não estão tão bem. Não, no sentido de trazer um pouco mais de qualidade para sua vida mesmo. E talvez o momento de você aprender algumas formas que possam fazer sentido na sua vida como práticas novas, né? Seja a questão da leitura, seja a questão de conversar mais com as pessoas que você gosta. E por aí vai. Bom, pessoal do Insta, eu me despeço. Gostaria de agradecer a todos que fizeram parte aí da live. Pessoal do Face, podem continuar aí. É que o Instagram tem um tempo, tá bom? Muito obrigada. Sintam-se à vontade. A live aqui no Instagram vai ficar salva por 24 horas. Eu sei que algumas pessoas não puderam estar presentes, mas sintam-se convidados. E até 24 horas essa conversa vai estar aí disponível para vocês. Um abraço a todos e muito obrigada a quem esteve presente aqui comigo. Vamos lá, deixei salvo lá no Instagram. E é isso, gente. Reflitam sobre essa questão das emoções. Que formas, que maneiras são possíveis aí de encontrar um equilíbrio, né? Até para sua qualidade de vida, para sua saúde mental, o quanto é importante você ter esse cultivo, né? O que eu gosto bastante de sugerir para as pessoas é a prática da meditação, né?
Dentro da psicologia, nós temos uma prática que é conhecida como mindfulness, né? Que é exatamente essa questão de você fazer uma prática consciente, de atenção plena, de você estar presente naquilo que você faz, né? Seja desde coisas mais simples até coisas mais complexas, mais difíceis. Mas o mindfulness, né, que é essa praticação da respiração consciente, da meditação, é bem interessante que ela vai trazendo esses benefícios e te traz um pouco dessa consciência de você viver o seu dia a dia de uma forma mais tranquila, mais presente, né? E também conseguir trazer qualidade para você, né? A quem tiver interesse, depois me manda uma mensagem, seja aqui no Facebook, lá no Instagram, ou nos próprios comentários, que a gente pode trocar uma ideia, né? No meu canal do YouTube, que eu também tenho, que é o Psicomen Solo, eu deixei uma prática ali meditativa bem interessante. A quem tiver interesse, que é essa prática que eu falei para vocês, né, da respiração, da meditação. Então é uma meditação guiada, rápida, deve ter uma duração aí de 8 minutos. Até eu iniciar, né, eu vou guiando com a minha voz, deixo uma musiquinha mais tranquila para você entrar nesse estado mais de relaxamento. E aí você pode fazer isso, sei lá, uma vez ao dia ou uma vez por semana, para você ter esse momento mesmo de autocuidado que vai promover e vai também te beneficiar no sentido do equilíbrio das suas emoções. Então é bem interessante. Depois, quem puder conhecer meu canal no YouTube, que é o Psicomen Solo também, foi um dos últimos vídeos que eu deixei lá, né? Inclusive está escrito, acho que prática de mindfulness que eu deixei lá, tá bom? E é isso. Olá, Márcio, chegou aqui no finalzinho, que bom, saudade de você. É isso, pessoal. Comecem a ter esse autocuidado, né? Reflitam em como vocês podem aí cuidar das questões de vocês emocionais. E tudo bem, toda emoção vai ter um lado positivo, toda emoção vai ter um lado negativo, mas quando isso traz uma intensidade, né, que traz prejuízos, que traz coisas que estão trazendo prejuízo, se você tem questões de ansiedade, tem aumentado isso, se você tem questões de tristeza, você se vê muito triste, isso está se intensificando, então é um alerta para você começar a se olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito e começar a refletir, poxa, o que eu posso fazer por mim para cuidar das minhas emoções? Então isso é muito importante, tá? Eu espero que esse papo que tivemos aqui hoje, de alguma maneira, tenha agregado algo aí interessante, né? Que fique aí algumas sugestões do que eu conversei com vocês. O vídeo vai ficar aqui salvo no Facebook, então a qualquer momento que você queira voltar, rever algumas partes que sejam interessantes a você, fica à vontade também. Se você puder compartilhar aí no seu perfil de forma pública, agradeço, né, por estar compartilhando o meu conteúdo. E sintam-se bem-vindos, teremos aí outras lives. Sejam bem-vindos aqui no meu Facebook, se é a primeira vez que você está por aqui. Sinta-se à vontade, por aqui você verá sempre conteúdos relacionados às questões emocionais e psicológicas, tá bom? Então é isso, eu desejo que todos vocês que estão aqui me acompanhando tenham uma ótima noite de sono e que amanhã seja um dia melhor para todos nós, não é verdade? Um abraço, pessoal. Até a próxima.